Salmos de número 42, apenas o versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Assim como a corça anseia pelas águas tranquilas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus. Amém, igreja? Como é um versículo só, eu vou ler novamente. Assim como a corça suspira pelas águas tranquilas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém. Aperte a mão da criatura com um carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te exaltamos, te glorificamos. Entendemos que dentro de alguns minutos e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus oráculos, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasga os céus sobre nós. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: amém. Os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Esta agenda não foi marcada nem por mim, nem pelo pastor. Foi o próprio Deus que marcou essa agenda. E quando Deus faz isso, é porque Ele quer falar intimamente com alguém, ou com um grupo, ou Ele quer curar corações. Então hoje vocês vão ver um pastor Marco Feliciano diferente pregar. Hoje eu não vou pular, não vou gritar, não vou pregar uma mensagem daquelas que arranca tatu da toca e sabiá do toco. Hoje eu quero abrir o meu coração para vocês, porque o louvor que me antecedeu foi o sinal que eu pedi ao Senhor. E o Senhor falou comigo através do último louvor. Então olha para o seu irmão e diga: está preparado? Pergunte: trouxe lenço? Se não trouxe lenço, prepare a manga da camisa, a ponta da gravata, porque nós vamos receber um batismo de quebrantamento aqui nesta noite. Posso ouvir um grito de glória a Deus da igreja? Amém. Eu prego o Evangelho de Jesus há 30 anos. Prego desde os 13 anos, na verdade. Há 30 anos como ministro do Evangelho. Então eu passei boa parte da minha existência com um microfone como esse, colado à minha mão, pastor Antônio. Às vezes não era nem um microfone tão bonito como esse. Às vezes era um microfone que tinha um fio. Às vezes o microfone era ligado numa caixa de som, e a caixa de som ligada numa bateria de carro, porque não tínhamos energia elétrica no lugar. E era uma bênção. Eu falava aleluia, os irmãos entendiam glória a Deus. Porque não era você lá. Então desde a minha infância, toda a lembrança que eu tenho sou eu pregando a palavra do Senhor. E eu não me lembro, desde a minha infância até os dias de hoje, um culto que Jesus tenha faltado à reunião. Alguns entenderam, outros não. Eu vou tentar melhorar. Eu quis dizer que desde criança até hoje, eu não me lembro de um culto que Jesus tenha sequer chegado atrasado à reunião. Ele sempre chega quando o primeiro crente chega, só vai embora quando o último vai embora. Isso quando ele não encontra aqueles crentes maluquinhos que amam emendar o culto numa vigília.
Porque se ele encontrar os vigilheiros, ele fica com eles até o sol raiar. Tudo isso porque ele deixou na sua palavra uma promessa. Ele disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem pertence a esta igreja viva? Foi para esta igreja que eu vim pregar. Então aperte o cinto, porque nós vamos decolar. Amém? Me acompanhe no teclado, pastor Roberto Marinho, ministro de louvor. Trabalhava nos Estados Unidos com o pastor Benny Hinn. Deixou os Estados Unidos e veio para o Brasil trabalhar com o pastor Benny Ruim, né? E sou eu aqui, né? Roberto, mude a música para mim, filho. Alguns anos atrás, eu passei por um momento de muita violência na minha vida. O Brasil todo assistia, todos os dias, pelo Jornal Nacional. 90 dias de pancadaria, de perseguição. Não existia no Brasil direita, não existia no Brasil conservadores. E aprove a Deus me levar lá para Brasília, um profeta dentro do parlamento. E lá Deus me destacou e me colocou num lugar de guerra. Só que aquela guerra me custou muito caro. Muitos crentes que estão aqui devem se lembrar dos episódios, das manifestações, das pessoas depedrando as minhas igrejas. Tivemos que fechar 14 igrejas em 2 meses. Os ativistas moravam na frente da igreja com suas casinhas, com suas cabanas. E quando ia começar o culto, eles tiravam a roupa e ficavam pelados na porta da igreja, cantando, tocando atabaque, fazendo obra de feitiçaria. E os crentes do interior, alguns com medo, outros com vergonha, deixaram de ir no culto. 2 meses sem oferta e dízimo, não conseguimos pagar os aluguéis, tivemos que fechar. Mas isso foi o menor de todos os problemas. Eu sempre tive estrutura, porque fui forjado por Deus. Deus não dá uma luta maior do que o ser humano pode passar. Todas as vezes que eu me entendo por gente, ou as histórias são contadas de quando eu não tinha memória, como tenho hoje ainda, tudo é luta. Nasci com 8 buracos na cabeça, feito pela agulha de tricô da minha mãe. Fui rejeitado, fui criado numa casinha de 2 cômodos com 12 pessoas. Com 8 anos de idade, eu tinha um facão saran na mão para cortar cana de açúcar, para ajudar a colocar comida dentro da minha casa. Então, luta sempre fez parte do meu cotidiano. Então, Deus me forjou desde o início. E aqui Deus já está falando com você. Ninguém sofre à toa. Você não é uma obra do acaso, como você pensa. Você não é o filho do carnaval, como muitos dizem. Você não é o filho de uma tabelinha que não funcionou. Nada disso. Você é um sonho de Deus encarnado. Deus sonhou com você na eternidade. Pastor, não tinha um jeito melhor dele me trazer? Até tinha um jeito melhor, mas não tinha tempo hábil. Como ele tinha pressa em te trazer, a primeira forma que veio foi aquela que você nasceu. Eu sou filho de um adultério, e você não sei o que é. Então, por causa dessas lutas todas, Deus nos forja. E Deus só forja um ser humano desta forma, com sofrimento, desde a sua infância, quando ele tem algo muito grande para entregar a esse ser humano. Eu vou falar de novo. Se você é uma pessoa que só conhece dor, sofrimento, rejeição, perseguição, humilhação, entenda, é porque Deus tem algo tão grande na sua vida, mas tão extraordinário, que se Ele mostrasse para você era perigoso você ter um infarto no seu miocárdio. Deus não é injusto, tampouco sádico. Porque tem gente que fala assim: Deus me deixa sofrer porque Ele gosta. Não, que pai quer ver o filho sofrer? Mas às vezes o caminho do sofrimento é o único caminho que Deus tem para forjar a pessoa, para transformar ela numa pessoa forte. Dia desses eu vi numa mensagenzinha de internet um homem falando, um americano, e aquilo que ele me falou entrou dentro do meu coração. Ele disse: tempos difíceis fazem homens difíceis. Homens difíceis criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fáceis. E homens fáceis criam tempos difíceis. Mas tempos difíceis geram homens fortes. Toda dor, todo sofrimento pode ser uma catapulta para te jogar para cima, ou pode ser uma sepultura para te enterrar. A escolha é sua. Você não pode acusar A, B, C, D ou E. Você não pode falar que foi culpa da mãe, do pai, do vizinho, do cachorro, do dentista. Isso aí é desculpa esfarrapada de quem não quer enxergar a vida com os olhos que tem que ser enxergado. Sofrimento para Deus é uma matéria de uma grande faculdade. E se você passar por esta matéria, você vai ter história para contar. Quem lembra daquele velho adágio popular que dizia os nossos pais e avós: aquilo que não mata, engorda, fortalece. Então, se você não morreu, querido,
é porque tem coisa muito grande para acontecer pela frente. Vou falar porque Deus falou no meu coração. Tem gente que ainda não acredita. Tem pessoas aqui dentro que quando Deus resolver exaltá-las, quando Deus abrir o leque da revelação, nem elas vão conseguir reconhecer o que elas são olhando para o espelho. Elas vão falar, meu Deus, mas ontem eu queria me matar e hoje eu estou aqui em ascensão, estou sentado entre os príncipes da terra, estou escrevendo um livro que vai ser um best-seller, estou tendo um programa de televisão, estou gravando uma música que será reproduzida no mundo inteiro, e eu estou profetizando e ninguém pega a profecia. Quando eu não tinha experiência de dor e de sofrimento, todo crente que vinha contar para mim aquelas histórias cabeludas, porque todo crente sofre muito, eu chorava muito. E como eu sempre fui um homem de oração, eu me tornei intercessor. E não tem nada mais difícil do que ser intercessor. O intercessor, ele não só ora pela pessoa, ele se coloca no lugar dela. Uma coisa é você orar, Deus abençoe aquela pessoa, outra coisa é você interceder por ela. Se você interceder e atingir o nível espiritual, ao término da intercessão você vai estar sentindo dores nos seus ossos, dores nos seus ombros, dor na cabeça. É perigoso você atrair o que está sobre a pessoa, porque isso é intercessão, é se colocar no lugar dela. E eu era um intercessor, então eu não vivia, porque eu só chorava, porque os crentes só me contavam tristeza. Até que Deus me fez sofrer. Quando eu entendi o sofrimento, eu passei a ser um homem que muitas pessoas chamam de homem frio. Porque alguém vem falar comigo, me conta aquelas histórias mais doloridas e eu só olho para a pessoa. Quando termina, ao invés de eu falar, coitadinho, eu digo assim, meus parabéns. Minha pessoa fala, o senhor é maluco, eu estou contando desgraça, o senhor está me dando os parabéns, porque eu digo, porque eu sei onde essa história vai dar. Eu já passei por aí. Tem muitos que estão aqui, pregadores, e quem sou empregador, que quando me vê diz, eu quero ser como ele, eu quero chegar onde ele chegou. Eu recebo mensagens, perguntas assim, como é que faz para chegar onde o senhor chega? Quando eu tenho tempo eu respondo assim, quer chegar onde eu cheguei? Passe por onde eu passei. Vou falar de novo, quer vencer? Conheça o calor da batalha. Carregue cicatrizes no corpo. Eu só conheço um obreiro quando eu vejo ele com cicatrizes, porque ele foi forjado, passou pelo deserto e sobreviveu. Deus ajuda o fraco, Deus não consegue ajudar o covarde. Vou falar de novo, Deus ajuda o fraco. O fraco ele pega pela mão, ele salta a muralha, mas o covarde Deus vomita ele. Nem sempre numa guerra vence o mais forte, mas sempre vence o mais corajoso. O senhor é louco, pastor? Não, chegando no céu, bate um papo com Davi. Pergunte para Davi se ele tinha força para vencer Golias. Pergunte se ele tinha estrutura física para encarar Golias. Se ele tinha uma espada pesada igual a de Golias. Ele não tinha força, mas ele tinha coragem. Quem tinha espada não tinha coragem de encarar Golias, que era tudo covarde, um exército inteiro. Precisou um menino com coragem. Que nesta noite caia sobre você uma unção de coragem. Uma unção de coragem. Que quando você sair por aquela porta, eu profetizo, na rua da sua casa não vai sobrar Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, Nega Velha, obra de feitiçaria. Não tem homem na terra, não tem demônio no inferno, não tem anjo no céu capaz de tirar aquilo que Deus te deu. O único inimigo capaz de derrotar você é você mesmo. Se você não acreditar em si mesmo, quem vai acreditar? O problema dessa geração, chamada geração milênio, esses meninos novos, essa faixa etária de 15, 16, 17, 18 anos, chamada geração Nutella, é que eles são forjados nas escolas por pseudos mestres, que não são mestres, são manipuladores de mentes, que fala para o menino, seu pai tem que te aceitar, sua mãe tem que te aceitar. Se a sua mãe falar qualquer coisa para você, leva ela na polícia. Leva o seu pai lá no não sei se ainda tem um educandário. Leva ele lá no, como é que chama esse pessoal que cuida no conselho tutelar. Uma geração fraca. Você acha que eu estou falando muito? Tenta tirar o celular da sua filha de 16 anos. A senhora vai ver o inferno inteiro se levantar. A senhora vai ver entrar dentro do corpo dela o anticristo, a besta, o falso profeta, tudo junto. Uma geração que não aguenta nada. Uma geração que não foi forjada. Uma geração covarde. Mas a minha geração, ainda temos alguns aí remanescentes, é uma geração de cabra macho, de mulher poderosa. E
Tudo isso no poder do Senhor. O problema é que toda grande guerra, mesmo depois que você a vence, ela deixa sequelas. E aquelas lutas de 2013 me deixaram sequelas. Porque eu assisti em loco, eu chegando na minha igreja na cidade de Franca, pastor. E dentro do meu carro, eu, minha esposa, as duas filhas mais novas, uma de 9 e uma de 8 anos. E subiu em cima do carro 50 homens e mulheres pelados, esfregando os órgãos genitais na cara das minhas filhas. E a polícia do lado assistindo tudo e não fazendo nada. Quando fui reclamar, a polícia, mas eles gritam, eles depois processam a gente, vai falar que a gente é homofóbico, que a gente é o demônio. E a minha família padeceu tudo isso. Eu aguentei. Mas quando eu vi minhas filhas terem que ter tratamento psicológico por 5 anos, a mais velha até hoje faz sessão de terapia. Quando eu vi a minha esposa dormir 2 anos sentada, porque ela tinha uma crise, uma doença psicossomática chamada... oh meu Deus, me ajuda aqui. Chamada... Calma que já vem. Síndrome do pânico. Quando ela deitava, a glote fechava e ela acordava com ânsia de morte. Corri com ela para o hospital 4 vezes. 2 meses, 2 anos dormindo sentada à base de Rivotril. Quando eu vi as nossas igrejas fechando, eu falei, Deus, eu aguento. Mas não deixa tocar na minha família. Quando eu vi tudo isso, eu falei, Deus, me ajuda. O Senhor falou comigo, Marco, não é você aí. E Deus me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Alguns homens e mulheres eu os levanto e eu os transformo em algo maior do que aquilo que eles são. Eu falei, me explica, o Senhor disse, o que você representa é maior do que aquilo que você é. Eu falei, por quê? O Senhor disse, você é Marco Feliciano, tem uma família. Você e sua família vivem bem. Mas tem milhões de pessoas olhando para você. Se você fracassar, se você cair, se você tombar, se você der um mau testemunho aqui, se você recuar, o mundo inteiro vai ver que a força evangélica não presta para nada. Então eu tive que calçar a cara, arrumar força onde não tinha e encarar tudo aquilo. Muitos aqui assistindo, você nunca se perguntou como é que ele aguenta tudo isso? Não, nem eu sei como é que aguentei tudo aquilo. Eu sei que foi por 1 ano. No final daquele ano, eu entreguei a presidência, cumpri meu papel e me tranquei dentro de casa. E vivi um período que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Eu conheci a depressão. Eu conheci a tal da depressão profunda. Que para mim, pregador pentecostal, até então era só obra do diabo. E eu, pregador pentecostal, expulsava e não saía. Descobri então que não era obra do diabo. O diabo até tinha participação. Mas descobri que a pessoa que está em depressão profunda, se ela não tiver ajuda de profissionais da mente, se ela não tiver uma família estruturada que a apoie, e se ela não tiver irmãos de fé que a abracem, a pessoa pode cair dentro de um buraco e não sair mais. Tudo isso foi me destruindo por dentro. E aí vem o pior problema de todos. Pergunte qual? Eu não tenho para quem contar. Porque todo mundo espera uma palavra de Deus que venha da minha parte. Todo culto que eu sou o pregador. Pode estar quem for no púlpito, eles me vêm chegar, não, deixa o pastor Marco pregar. Às vezes eu vou para ouvir e não me deixam ouvir. Porque você se torna um rio de águas vivas, você vai dando, você vai distribuindo. E o que as pessoas não conhecem sobre a unção, aprenda hoje, a unção, ela é algo tão sobre-humano, que ela vem na hora em que você será usado. Você pode estar um caco, agarrou o microfone e vira um leão. Terminou de pregar, terminou de cantar, a unção é como uma capa, ela sai. E aí vem a vida real. Aí o pastor que expulsou demônio no culto à noite não consegue entender porque ele não dorme de noite em casa. A unção te blinda da morte, mas ela não te blinda da dor. A unção não deixa o diabo te matar, porque enquanto
houver um prazo estabelecido por Deus em uma missão que você tem que ser cumprida, a morte não pode te tocar. Mas o Senhor não diz: eu não vou te livrar da ansiedade, não vou te livrar do medo, não vou te livrar da angústia. A angústia, o medo, o sofrimento, você vai ter que aprender a conviver com eles. Serão fantasmas que vão te atormentar. E eu estava assim. Como não podia contar para ninguém, não podia postar no Facebook, não podia postar em nada. Amigos viriam de todos os lugares, mas nessa hora a gente não quer ver ninguém. Eu não acreditava no que eu estava vivendo. Eu queria me trancar no quarto, ficar deitado naquela cama. Não queria tomar banho, não queria me trocar. A comida perdeu o sabor. O perfume perdeu o cheiro. As cores perderam o brilho. Para mim todo dia era cinza. E eu fui morrendo por dentro. Minha família desesperada. E eu dizendo: não fale para ninguém. Ninguém vai entender. Um amigo que mora do outro lado do oceano, mora lá em Jerusalém, um empresário, ficou sabendo que a minha esposa comentou com a esposa dele, são amigas, mulher comenta com amiga. E por fim ela conseguiu entrar no meu quarto e falou assim: ó, é o seu amigo de Israel, fala com ele. Eu não queria falar, fala com ele, é falta de educação não atender. Quando eu atendi, ele falou: amigão, estou te mandando um presente, passagem para você, para sua família toda, para vocês virem passar comigo um tempo aqui em Israel, tudo por minha conta, avião, hotel, comida. Eu não quero ir. Ele falou: por você tudo bem, você já conhece, pela sua família. Aí juntou todas as filhas e a esposa na minha frente com aquele olhinho assim de cachorro, quando tá... chegaram até a brilhar, acho que elas pingaram colírio no olho, que eu cheguei a ver lágrimas. Aí eu fui vencido. Eu falei: então tá bom, eu vou. Fizeram festa e eu fui para Israel. Cheguei em Israel, me colocaram num hotel chique, eu não saía do quarto para nada. As meninas saíram, eu não saía. Um dia saiu todo mundo, eu estou lá dentro do quarto, daqui a pouco bateu na porta do quarto. Quando eu abri, achei que era a camareira, tinha um rabino messiânico, gordinho, fofinho, com uma barba tão fofinha, parecia o Papai Noel. A barba dele vinha aqui, um olhinho pequenininho, as bochechas rosadas, um óculos redondinho. Sabe aquela figura encantadora? Eu olhei para ele, ele sorriu para mim, ele falava português. Ele disse: estou aqui amando do seu amigo. E eu falei: o senhor veio fazer o que aqui? Eu vim te dar uma brahá. Eu falei: brá o quê? Brahá. Eu falei: o que é isso? Eu vim fazer uma reza por você, uma oração. Eu falei: mas não tem nem mais nem menos. Ele falou: seu amigo pagou. E ele foi entrando dentro do quarto. Meu amigo é judeu, e os judeus pagam para outros e orar na casa dos outros. E quando o homem foi entrando, ao invés dele só entrar, ele agachou antes de entrar, enfiou a mão de cá, pegou uma coisa de cá, outra de cá. Quando ele entrou, ele tinha um saco desse tamanho na mão, cheio de fitinha vermelha. Um saco de fita vermelha. E na outra, uma lata de 5 litros de azeite de oliva. Eu olhei o azeite e me deu medo. Porque a gente, quando vai orar por alguém, a gente leva um vidrinho pequenininho. A gente molha o dedinho. Eu falei: meu Deus, 5 litros de azeite. O que esse homem vai fazer? Vai me afogar com esse negócio aqui. Ele falou: senta aqui. Ele fez uns negócios lá, parecia macumba. No caso, seria uma boa cumba. Parecia uma boa cumba. E ele me deu uns passos, uns negócios deles lá dos judeus. Ele falou: e aí, melhorou? Eu falei: não. Ele pegou as fitinhas vermelhas, amarrou no meu dedo, amarrou no braço, amarrou, parecia uma boneca. Eu falei: e aí, funcionou? Eu falei: também não. Ele pegou óleo, ele ungiu minha testa, minha orelha, a ponta do nariz, a boca. Ele foi ungindo, ele falou: opa, calma, tá aqui, até aí tá bom. Aí eles estão ungindo o quarto inteiro. Ele ungiu o quarto inteiro, foi meia. Ele gastou 2,5 litros de óleo. Eu falei: que coisa doida. Quando ele terminou, ele falou assim: e aí, funcionou? Eu disse: não. Ele coçou a cabeça atrás do kippá, aquele chapéuzinho que eles usam. Ele falou: então, plano B, preciso tirar você daqui. Eu falei: eu não vou sair daqui. Ele falou: vai, porque senão eu tenho que devolver o dinheiro para o seu amigo. Eu falei: e eu com isso? Ele falou: e aí que eu tenho que cuidar dos meus filhos. Você precisa ir, senão você... é pecado. A Bíblia diz: quem pode fazer o bem não faz, peca. Ele agarrou minha mão, pastor, e saiu me arrastando no meio do hotel. Me colocou dentro do carro dele. E ele fez uma viagem comigo em Jerusalém que eu nunca tinha feito. Então isso eu gostei. Ele saiu por trás de Jerusalém e subiu no alto de uma montanha. Jerusalém é cercada por 7 montanhas. Em uma das montanhas ele parou, o vento soprava, o sol ardia, mas a visão era incrível. Eu via a cidade de Davi, a cidade antiga,
inteira. Eu via o cemitério de Jerusalém. Eu via o jardim do horto, o Monte das Oliveiras. Eu via o Domo da Rocha. Eu via aquela cúpula dourada. A visão era linda, parecia um quadro. Aí ele falou comigo: senta aqui que eu quero te dar um ensinamento. Sentei do lado dele, ele do meu. Eu falei: qual é o ensinamento? Ele falou: já te falo. E ficamos 10 minutos, 20. Eu olhava para ele e disse: meia hora, 1 hora. Eu olhava ele. Eu já não estava aguentando, o sol estava me fritando na muleira. Aí ele olhou para mim, fez assim com os olhos pequenininhos: você está com calor? Eu disse: não, eu tô derretendo aqui. Ele falou: que bom. Eu falei: que bom por quê? Ele falou: agora eu posso começar a te ensinar. Eu falei: você vai me ensinar o quê? Ele falou: se você pudesse recitar um versículo da Bíblia para esse momento de calor agora, que versículo você recitaria? Foi instantâneo. E eu gritei bem alto: assim como a corça anseia pelas águas tranquilas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus. Ele olhou para mim, pegou aquela barba e começou a fazer assim. Ele olhou e disse: o que Davi está falando aí? Eu disse: Davi está falando que está com sede. Por isso que ele está correndo atrás da água, igual a corça corre atrás da água. Ele olhou para mim e disse: você tem razão. Ele disse: mas você sabe que os textos da Bíblia têm várias interpretações, né? Eu disse: sim. Foi esse e tem outro. Eu falei: qual outro? Ele falou: se eu te falar que Davi não está com sede de água. Eu falei: como assim? Aí me despertou a curiosidade. Ele disse: Davi não está com sede de água. Eu falei: então me explica. Ele falou: tem que te contar a história do ponto de vista nosso, judeu. Nós conhecemos a Bíblia como vocês não conhecem. Você sabe por que Davi estava falando da corça? Eu disse: não. Ele disse: porque Davi foi caçar uma corça. E Davi foi caçar uma corça porque ele tinha problemas na sua família, problema com o pai. O problema dele com o pai era tão grande que ele queria ser aceito pelo pai. Você sabe que Davi tinha problema com o pai dele, né? Lembra do dia que o profeta entrou na casa de Jessé o belemita? Os velhos estavam lá. Cadê Davi, o mais novo? Não era para o mais velho estar na roça e o mais novo tá em casa? Mas o mais novo está na roça e o mais velho está dentro de casa. Davi sofria rejeição dentro da família. E outro dia eu volto aqui para tentar explicar para vocês o motivo da rejeição. Por conta da rejeição que ele sofria com a família, ele queria se autoafirmar para o pai. De que forma? Chamando a atenção do pai. E como é que os meninos judeus chamavam a atenção dos seus pais naquela época? Caçando e levando uma iguaria para os pais comerem. Alguém lembra de Isaac? Quando estava cego, chamou Esaú e falou para ele: prepara uma caça para mim. Os pais amavam falar que os filhos eram caçadores. Era como se fosse hoje o pai falar que o filho é um jogador de bola. Naquela época era caçador. Então Davi, ele quer surpreender o pai dele. E ele faz o quê? Ele faz um checklist na cabeça: meu pai tem boi, então carne de boi ele já tem, carne de vaca ele já tem, de bode ele já tem, carne de ovelha ele já tem. Então meu pai só vai se surpreender se eu caçar uma caça que é exótica. E qual é a caça mais difícil de se pegar naquele deserto? Uma corça. Pergunte por quê? Ela é ágil, ela corre demais. Não há quem pegue uma corça em uma carreira. Então Davi, como caçador, vai em busca desta corça. E como caçador, ele vai através de pegadas. Ele vai procurando nas montanhas. Ele vai procurando pelos matinhos quebrados. Ele precisa de sinais de que há uma corça naquele caminho. O rabino me disse que ao longe Davi avistou a corça. E quando ele avistou a corça, ele deitou na mata, com medo do barulho chamar a atenção da corça, ou o cheiro dele ser levado pelo vento, porque a corça é muito arisca. Se ela perceber, ela vai dar um pinote, vai correr e ninguém vai conseguir pegar ela. Quando Davi está se espreitando, se esgueirando para tentar se aproximar a uma distância que ele pode dar uma flechada na corça, o rabino disse que apareceu um outro predador na história. Apareceu um leão. O leão da montanha. E quando Davi viu o leão, Davi sabia que com o leão não dá para brigar. O leão vai pegar a corça primeiro do que ele. Só que Davi olhou o tamanho da corça e viu que a corça pesava entre 200 e 250 quilos. E o leão estava muito longe da casa dele, então o leão não ia conseguir arrastar a corça. Ele ia matar a corça, ia comer um pedaço, ia arrancar um pedaço bom para sua família e ia sobrar o restante. Então Davi
ficou à espreita, esperando a caça do leão, porque quando o leão terminasse, Davi pegava o que restava e levava para o pai dele. Então imagine a cena, a corça está à frente, o leão aqui e Davi atrás do leão. O leão também é um caçador, e ele sabe que não pode se aproximar da corça de qualquer maneira, senão ela percebe e vai correr. A corça corre mais do que o leão, só que o leão tem mais resistência do que uma corça, porque ele é forte. E o leão tem um dom, me disse o rabino, pergunte qual? O seu olfato. Quando ele sentir o cheiro da corça, a corça pode ir para os quintos dos infernos, que ele vai até o inferno pegar ela. Ele não precisa enxergar a corça, porque quando ela começar a correr, ela vai correr porque vai ver o leão, e quando ela ver o leão, ela vai se desesperar, ela vai sentir medo. E quando ela sentir medo, o organismo dela vai liberar umas enzimas. As enzimas vão sair no suor e vai ficar um rastro invisível. O leão não precisa ver a corça, ele vai só no fungando. Ele não está vendo ela, e Davi sabe que o leão sabe onde a corça está. A corça sobe a montanha, desce a montanha e desaparece. E o leão vai no trote dele, correndo, sentindo o cheiro. E Davi atrás do leão. Ele contou que de repente Davi chegou numa colina. E quando ele olhou lá para baixo, tinha um ribeiro de águas. E quem é que está na frente do ribeiro? O leão. O leão está na frente das águas, olhando de um lado para o outro, buscando o cheiro da corça. E o cheiro sumiu. Como o cheiro sumiu, o leão tem que usar o instinto, ir para a esquerda, para a direita ou voltar para casa. Ele vai agir por sorte. E Davi ficou observando aquilo. E quando o leão foi embora, Davi desceu a colina porque estava cansado e foi beber água. E o rabino diz que quando Davi estava bebendo água, o leão já tinha ido embora, Davi escuta um barulho em uma moita, pertinho dali. E quando ele olha para a moita, de trás da moita levanta uma corça. Só que interessante, a pele dela está diferente. Davi viu que a pele da corça estava brilhando. Quando ela ficou em pé, ela se sacudiu. E quando ela se sacudiu, jorrou água para tudo quanto é lado. Davi poderia ter pegado a flecha, matado a corça e levado para casa. Mas o ensinamento que ela deu para ele eternizou ela num salmo. Além de não matar a corça e deixar ela ir embora, ele disse: eu aprendi com você. Davi sentou debaixo de um zimbro e escreveu o Salmo 42. A corça não suspirava por água porque ela estava com sede. Ela suspirava por água porque ela conseguiria ficar invisível nas águas. Quando ela chegou nas águas, o leão não estava vendo. Ela mergulhou nas águas. E quando ela mergulhou nas águas, ficou invisível. A água, a correnteza, levou o cheiro dela embora. A água levou o suor dela embora. A água levou o medo dela embora. E o leão, quando chegou, não sabia para onde a corça tinha ido e foi embora. O rabino me disse: Davi não estava com sede de água, ele estava com sede de justiça, porque a vida era injusta. São muitos leões que nos caçam diariamente, no trabalho, na família, nos vizinhos. Não se escandalize, na igreja. Vou reafirmar, na igreja. Você sabe qual é a pior ferida para ser curada? É a ferida religiosa. É a ferida causada pela religião. Quando aquele que deveria te proteger te machuca. Quando aquele que deveria te apoiar quer ver a sua morte. Quando aquele que você chama de pai, porque a palavra pastor, presbítero, evangelista, papa, padre significa pai. Quando o pai deveria te amar, porque o pai dá a vida pelo filho, o pai sonha em ver o filho ser melhor do que ele. O sonho do pai é ter orgulho do filho, falar: esse é meu filho. Eu não sei vocês, mas eu cresci no ministério onde eu tinha um pai, mas era um pai abusivo. Era um pai que não me amava.
Era um pai que tinha ciúmes do meu brilho. Era um pai que, quando via Deus me usar, fazia de tudo para arrancar minhas oportunidades, me tirar do púlpito. Era pai, mas era um pai abusivo. Um pai que possivelmente foi abusado por outro pai, mas essa desgraça dessa corrente de maldição tem que ser quebrada. Tem que ser quebrada, e só há maneira de ser quebrada. Pergunte como? Você precisa se esconder. O rabino me deu uma única palavra, e aquela palavra entrou na minha alma e me curou da depressão. Ele falou para mim: o que salvou a corça foi o mergulho. E ele disse para mim: mergulha. Você não quer uma chave que vai virar a sua vida? A chave é essa: mergulha. Pastor, mas não, eu sou da moda antiga, eu sou daqueles que eu prefiro ser um herói morto do que um covarde vivo. Isso é coisa de historinha de filme de bang bang. Você tem que ter sabedoria. Se dá para escapar da morte, escapa. Se vê que não dá para enfrentar aquela luta, recua, pede um tempo. Não vai além das suas forças, que se você for além das suas forças, você vai morrer. Eu sepultei meu copastor, menino que eu consagrei 33 anos, um menino lindo, parecia ator de cinema. A esposa dele, uma modelo, lindos os dois. Pregou uma mensagem num culto de domingo, eu nem estava na igreja, mas mandaram a mensagem: pastor, o céu desceu. Na terça-feira ele subiu no alto de uma ponte e se jogou. O grito, a língua estranha não ajudou ele. O fogo, aquele movimento não ajudou ele. Eu cheguei perto do caixão dele, olhei, a minha vontade era brigar com ele. Eu falava aqui por dentro: por que você não conversou comigo? O que você estava passando? Que miséria é essa que te fez perder a vontade de viver? E o que aconteceu com ele? Não se escandalize não, porque se o irmão que está do seu lado fosse corajoso, ele te contaria que já tentou se matar, ou que está planejando se matar. Nós nos enganamos com a aparência. A gente vê o irmão do nosso lado bem vestido, a irmã dando glória a Deus, entregando oferta, a gente acha que está tudo bem, e não está tudo bem. Nossos filhos estão se mutilando. Dia desse eu estava pregando lá no estado do Mato Grosso. O pastor, presidente da convenção, o pastor Dionísio, levantou no meio da minha pregação, pediu o microfone e falou: pastor Marco, só aqui no grande centro de Campo Grande, nas nossas igrejas nós temos 250 crianças catalogadas, todas com o pulso cortado. Crianças da igreja se cortando. Meninas e meninos querendo se matar. E a gente acha que está tudo bem. Não está tudo bem. Não é porque cantou bonito, pregou bonito, que está tudo bem. Está faltando o dom de discernir espíritos na igreja. Está faltando o dom de discernir espíritos. Quer ver Jesus discernir no espírito? Entra um homem numa casa onde Jesus está, e o homem olha para Jesus e diz: eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos. Todo mundo que estava lá falou: uau, olha que pregação. Aí Jesus levantou, foi perto dele e disse assim: Nicodemos, só te falta uma coisa. Você precisa nascer de novo. O camarada pregava, ensinava, fazia tudo e estava morrendo aqui dentro. Eu disse que esse culto não foi marcado por homens. Tem alguém aqui dentro que Deus ama demais da conta. Tem alguém aqui neste culto que Deus é tão apaixonado por você, que me fez sair lá do interior para vir aqui hoje, só para falar para você: está na hora de você
tomar uma atitude. Que atitude, pastor? Primeiro, reconhecer que precisa de ajuda. Aqui não é lugar para super-homem, nem para mulher maravilha. Tira da sua cabeça, não, eu aguento, eu vou empurrando com a barriga. Vai chegar uma hora que não vai dar tempo de você voltar atrás. Vai chegar uma hora que não dá tempo de chegar ninguém para te resgatar. Então, faz hoje a sua confissão de fé. Engole o orgulho. Liga para o seu pastor, liga para a diretora do ciclo de oração, liga para o seu líder e fala, me ajuda, porque eu estou morrendo. Mergulha. Se esconda. Não no quarto. Se esconda em Deus. Eu vou falar de novo. Se esconda no único que te entende. Porque talvez o seu medo é esse. Você se abrir e a sua vida for destruída. Há um que não te julga. Há um que te escolheu e sabia tudo o que ia acontecer com você. Tudo. E mesmo assim ele te escolheu. Ele disse, não foste vós que escolhestes a mim, eu escolhi vocês. Escolhi vocês com seus defeitos, com as suas fraquezas, com as suas dificuldades, com tudo que você é. Eu te escolhi nesse pacote completo. A igreja pode não te aceitar, aquele pode não te aceitar, aquela pode não te aceitar, mas eu te aceito. Está na hora de você se apegar em Deus de verdade. Está na hora de Deus deixar de ser um ser que mora 10 mil quilômetros daqui para ser o seu amigo particular. Deus está te convidando para um mergulho hoje. Mergulha. De que forma, pastor? Se mergulhar é se esconder, se é mudar de atitude. Deixa eu recitar para você uma frase de Albert Einstein. O pai da física escreveu assim: é loucura alguém fazer a mesma coisa todo dia, esperando um resultado diferente. Anotou aí? Vou falar de novo. É uma idiotice. É uma loucura você achando que fazendo a mesma coisa todo dia você vai ter um resultado diferente. Pode ver que entra culto, sai culto, a você morta. A senhora tem 30 anos, está com cara de 50. O senhor está sem paixão pela vida. Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Não sei, você não conta para ninguém. Você acha que aguenta tudo? Não dá para aguentar tudo. Você não é um para-raio e nem pode ser. Você é um ser humano. Você tem dores, tem sofrimento, tem fraquezas, tem necessidades. Quer começar a ter saúde? Confie em Deus. Fecha essa porcaria de Instagram. Não agora. Fecha da sua vida. Por uns 2, 3 meses. Para com esse Facebook. O senhor entra lá e vomita a sua alma. Hoje eu estou assim. Ah, hoje eu estou passando por isso. Todo mundo sabe. Você está aqui dentro agora, está me ouvindo pregar, veio no lugar certo, mas não consegue fazer a coisa certa. Não para de olhar o celular de 5 em 5 minutos, tem alguém te chantageando. Tem alguém tentando te extorquir. Tem alguém falando, vou destruir sua família, vou destruir seu casamento, vou destruir seu ministério, vou destruir seu emprego, vou destruir. E você acredita. Quando você acredita na ameaça do inimigo, é porque você deixou de acreditar naquele que te chamou. Olha o que Deus me manda te falar. Troca o número do celular. Quebra esse chip. Muda de companhia. Se for possível, muda de casa, muda de bairro. Não dê ousadia ao inimigo. Não deixe as pessoas roubarem a sua paz. Não deixa. Nenhum ser humano tem o direito de roubar a paz do outro. Nenhum. E eu posso profetizar? Deus está indo lá agora. Vai cair um temor sobre essa criatura que está te atormentando. E se ela não voltar atrás, vai vir o juízo. Porque ninguém toca no ungido de Deus. Ô pastor, isso aí é só para proteger vocês do púlpito? Não, ungido significa escolhido. Significa separado. Alguém aqui foi separado por Deus? Alguém foi escolhido por Deus?
Então essa profecia é sobre você: não toqueis nos meus ungidos, diz o Senhor. Eu estou com o meu corpo todo arrepiado. Estou ouvindo barulho de espadas aqui em cima. Anjos e demônios estão guerreando. E eu já sei de quem é a vitória. A vitória é sua. Reage. Escapa-te por tua vida. Você é a coluna da sua casa. Se você esmorecer, vai a família inteira para o buraco. Se a senhora entregar os pontos, sua filha não terá futuro, porque ela se espelha em você. A minha alma não tem prazer naquele que recua, diz o Senhor. Se te mostrares fraco no dia da peleja, pouca será a tua força. Mergulha. Essa igreja hoje foi transformada num ribeiro de águas. O leão está vindo longe. E ele está te seguindo porque você libera o cheiro do medo. Alguns animais sentem o cheiro do medo, vocês sabiam disso? Cachorro e cavalo. Você passa perto de uma porcaria de um chihuahua, você mostrou medo, ele pensa que ele é um pitbull e começa. Quando eu era menino, um dia meu avô me colocou em cima de um cavalo. Aquilo não era um cavalo, aquilo não era um pangaré. Só tinha barriga o infeliz cavalo. E quando ele percebeu que eu tinha medo desse cavalo, ele achou que ele era um cavalo manga larga. Ele saiu correndo e me jogou em cima de um pé de café. Eu me estrumbiquei, chegou meu avô mancando uma perna, foi: ei, medroso. Eu falei: não foi medo não, eu escorreguei. Foi medo que até o cavalo sentiu o seu cheiro. Meu avô nem estudado era e sabia que o homem libera cheiro do medo. O leão está vindo no seu rastro. Já perceberam que todas as vezes que eu prego, eu peço para Jesus num raio de 5 quilômetros? É a distância para ele não te ver. Não há um demônio num raio de 5 quilômetros aqui. A não ser que eu não tenha mais autoridade. O leão está a 5 quilômetros seguindo o seu cheiro. Por isso que entra culto e sai culto, você está derrotado. Mas você pode sair diferente nessa noite. Mergulha. Entra nas águas. Deixa o Espírito Santo te envolver. Esquece a fraqueza e a dor por um momento. Levante a mão, pule, plante bananeira, fale em línguas. Reage! Quando está tudo podre aqui em cima, se jogue nos braços do Senhor nessa noite. Depois que o rabino falou isso para mim, mergulha, eu tive uma crise de choro. E aquele choro lavou a minha alma. Ele não precisou falar para mim que eu era crente, que eu conhecia a Bíblia, que eu tinha que ter força. Ele chegou perto de mim, pastor, e me deu um abraço. Eu agarrei ele, agarrei a barba dele e gritei. Eu voltei para o hotel, um outro homem. Eu estava vindo para cá porque eu já preguei num culto hoje. E o culto foi um Pentecoste que os crentes saíram tudo arrebatado. Eu vim na força daquele Pentecoste. Quando eu parei aqui, o Senhor falou para mim: é hoje que eu curo. E eu falei: o Senhor vai curar o quê? O Senhor disse: vou curar aquilo que médico não cura. Jesus te ama muito. Eu queria ter uma palavra diferente para você.
Eu queria te dizer, você não vai sofrer. Eu queria te dizer, você não vai ser humilhado. Eu queria te dizer que a vida não vai te passar a perna. Mas eu seria leviano. Viver é uma agonia. Viver com Jesus não é fácil. Imagina sem Ele. Nós ainda temos onde nos apegar. Nós não vemos Ele, mas Ele nos vê. Durante o meu período de depressão, eu falei com Deus: por que o Senhor não fala comigo? E depois da depressão, Ele me respondeu: eu fecho os meus lábios, mas eu nunca fecho os meus ouvidos. Eu fecho os meus lábios, mas eu não fecho os meus olhos. Deus vai te ajudar. Incline a cabeça por um momento. Aquela música minha, Roberto, que eu gosto. Fecha os olhos. Fala com Deus. Põe para fora. Chora. Reage. Homens também choram. Pastores também choram. Eu não sei quando, mas eu sei que vai passar. Vai passar. Não há dor que dure para sempre. Também não tem prazer que nunca acabe. Vai passar. Aguenta. Pode ser amanhã de manhã, pode ser depois de amanhã, mas uma hora você vai cantar o cântico da vitória. Por enquanto, a palavra de Deus para você é essa: recue, mergulha, se esconde nele, dá tempo ao tempo, busca força, se alimenta, porque vai chegar o momento em que o Senhor Deus vai te erguer de novo. Pai, tem uma igreja na minha frente, meu lado esquerdo, direito e atrás. Boa parte do que eles estão passando eu já passei na vida. Já passei fome, já fui humilhado, já fui caluniado muitas vezes, já fui julgado e condenado por homens. Já senti medo de não ter condições de cuidar da família. Já tive vontade de morrer. Senhor, ajuda a sua igreja, ajuda os seus filhos que vieram nessa noite, ajuda. Pega na mão deles, abraça eles. Espírito Santo, fala no ouvido deles que eles não estão sozinhos. Fala para eles ter paciência, para eles não tomarem atitude precipitada. Fala para esse homem não deixar a família, para essa mulher não abandonar os filhos, para esses filhos não deixarem os pais. Fala para esse obreiro não entregar a carteirinha. Jeramais tu yandra cara la soreas. Terloim telomandra velessuri de candarabas. Se tu estás nesta palavra, enche esta casa com a sua presença. E a Mashiach a Toroba Seia Darabas.
Recebe a cura na sua alma. Recebe a cura na sua alma. Sai depressão. Sai síndrome do pânico. Espíritos que se alimentam do medo sejam expulsos. Venha sobre os seus filhos a fortaleza do Senhor. E eu profetizo, Pai, um tempo de glória, de vitória e de fé sobre todos os que estão dentro deste santuário.